3 anos dedicando cada grama de energia, cada minuto além do horário, cada projeto entregue com excelência, e a promoção que eu sonhava foi parar nas mãos da sobrinha do chefe, que mal sabia onde ficava a sala de reuniões. Foi naquele instante que algo dentro de mim se partiu, não com estardalhaço, mas com um estalo surdo daquele tipo que só a gente ouve, quando a última faísca de esperança se apaga. Se você já se sentiu invisível depois de fazer tudo certo, deixe um sinal aqui, um like ou uma palavra, porque é isso que me faz seguir compartilhando essas histórias e me lembra que não estou sozinha nesta luta. Meu nome é Emily, tenho 27 anos, e foi assim que aprendi que às vezes, a dignidade se veste de um sorriso sereno enquanto a gente abre uma porta que nunca foi feita para nos prender. Eu acreditava que o trabalho duro era uma espécie de feitiço, bastava me entregar de corpo e alma, cumprir horários além do razoável, e as oportunidades surgiriam como por magia. Nos primeiros meses essa crença ardia em mim como uma chama, porque os resultados estavam lá, tangíveis. Clientes pedindo por mim pelo nome. Números subindo nos relatórios que eu montava sob a luz azulada do escritório vazio, onde o ar cheirava a poeira e carpete gasto, e a máquina de café chiava como um velho companheiro de madrugada. Eu me repetia teimosamente que um dia alguém apontaria na minha direção e diria: ela foi quem nos segurou quando tudo pesava. Mas o anúncio veio numa segunda-feira cinzenta, igual a tantas outras, disfarçado num e-mail alegre, cheio de pontos de exclamação forçados, como se o entusiasmo pudesse maquiar a injustiça. Lily, após 8 semanas de sorrisos, perguntas ingênuas e pequenos favores, que viravam projetos inteiros com o nome dela estampado no topo, era a nova chefe da nossa equipe. Li aquele e-mail uma vez, 2, 3... e uma onda morna me invadiu, não de raiva, não de início, mas de uma estranha paz, daquele tipo que vem quando a gente finalmente entende as regras de um jogo em que nunca concordou em jogar. As noites em claro se alinharam na minha memória como um castelo de cartas prestes a desabar. Os aniversários perdidos, as voltas para casa sob chuva, a vez em que me sentei na escada com uma fatia de pizza fria às 22h30, respondendo mensagens de um cliente em Sydney enquanto o celular vibrava com o meu marido perguntando se eu voltaria aquele dia. Eu sempre dizia, quase acabo, já vou até o quase virar meia-noite e eu entrar em casa na ponta dos pés, sapatos na mão para não acordar ninguém, carregando no peito uma pequena chama de orgulho, convencida de que aquele sacrifício valeria a pena. Lembro da primeira vez em que o meu chefe, sogro do meu marido, se aproximou da minha cadeira e disse que eu tinha potencial, que se continuasse assim, um dia lideraria. Aquelas palavras brilharam como uma moeda nova no bolso, e quantas vezes eu as tirei para polir quando o cansaço apertava. Lembro da Lily recém-chegada com seu perfume suave, seus cadernos decorados, sentada à minha mesa perguntando o significado das siglas. Eu explicava com paciência, linha por linha, porque acreditava que éramos uma equipe, porque acreditar nisso me mantinha humana. Quando o e-mail caiu, eu poderia ter chorado sobre o teclado, poderia ter enviado mensagens desesperadas para as amigas, poderia ter batido na porta do escritório dele exigindo explicações, mas não fiz nada disso. Meu corpo escolheu o silêncio como um instinto de sobrevivência, e aquele silêncio moldou minha respiração, uma após a outra, até que peguei uma folha de papel em branco e redigi minha carta de demissão, com letras firmes e mãos que não tremiam. Porque sair também é uma vitória, mesmo que ninguém corte um bolo para comemorá-la. O caminho até o escritório de vidro onde ele estava parecia mais longo que o habitual, como uma passarela me levando rumo à mulher que eu estava prestes a me tornar. O zumbido da copiadora e os sussurros dos colegas soavam como ondas distantes. Notei como a luz do sol desenhava listras claras no carpete, como se o próprio prédio contivesse a respiração. Entrei, depositei a carta sobre a mesa com um sorriso que mais protegia do que revelava, e disse, com voz serena, que tinha visto o anúncio e que desejava sinceramente sorte a Lily, não pela ela, mas pela paz que vem quando a gente finalmente encontra abrigo depois da tempestade. Virei para sair antes que a parte de mim que ainda ansiava por uma briga justa pudesse falar. Há um tipo de silêncio que ressoa quando a gente recupera o próprio tempo. Um silêncio que ecoa, e foi esse som que levei comigo pelo corredor, enquanto passava pelos colegas que fingiam não olhar, com os olhos se movendo rápido demais, entre a curiosidade e a cautela. As portas do elevador se abriram com aquele suspiro mecânico, e ali, de pé, senti o chão sob os meus pés como se fosse a primeira vez. Foi quando a voz dele cortou o ar, vinda do fundo do corredor, com uma força que fez o ambiente estremecer. Ele segurava a minha carta, amassada num canto do punho,
e embora eu já o tivesse visto irritado em reuniões tensas ou e-mails secos, nunca tinha presenciado aquele tom de vermelho subindo pelo rosto, quente e teimoso como lava. Veio na minha direção com passos apressados, daquele jeito que tinha quando queria que o mundo se curvasse à sua vontade. Fiquei imóvel, mãos entrelaçadas, porque o silêncio havia se tornado minha armadura. Vi o momento exato em que ele entendeu, eu havia me retirado do tabuleiro. Tomado uma decisão que nem promessas nem carrancas poderiam desmanchar. As palavras saíram atropeladas. Você está falando sério? Pensou bem nisso? Como pode desistir agora, quando o crescimento real está tão perto? Mas deixei tudo passar por mim como vento entre árvores. A verdade não estava nas perguntas dele. Estava no medo que transparecia por trás delas. O medo de perder quem carregava o peso sem reclamar, quem consertava os números quebrados, quem interceptava os erros antes que caíssem no chão. Ele havia se acostumado com a minha confiabilidade como trepadeiras se enrolam no muro, sem perceber que para mim, aquilo não era um elogio, nem sequer uma gentileza, era uma dependência cômoda para ele e um custo alto demais para mim. Uma calma quente me invadiu de novo, e senti uma firmeza nas costas que eu gostaria de ter conhecido aos 20 anos. Naquela firmeza, avistei uma porta entreaberta. Uma porta para uma vida onde o meu tempo fosse meu, onde o meu trabalho tivesse o valor justo, onde os meus talentos não fossem emprestados em sigilo para enfeitar o currículo de outra pessoa. Atravessei aquela porta primeiro com a mente, e depois o resto de mim seguiu, porque uma vez que a gente enxerga a saída, não dá mais para fingir que ela não existe. Enquanto voltava à minha mesa para pegar minhas coisas, pensei nas mulheres que me ensinaram a ser forte sem precisar gritar. Minha avó, que trabalhava em 2 empregos e ainda regava suas plantinhas no fim do dia. Minha mãe, que esticava R$ 1 como chiclete quente para alimentar a família toda. E senti que elas estavam ali comigo naquele momento. Não como sombras, mas como luz. Agora suas mãos firmes nas minhas costas, não como um empurrão, mas como um lembrete. Sair não é desistir. Sair é escolher. Guardei minhas poucas coisas numa bolsa simples de pano cru. A caneca com um lascado minúsculo na borda, a planta de folhas verdes teimosas que se recusavam a murchar, o caderno cheio de ideias que nunca tinham sido usadas. Estranhamente senti gratidão pelas lições que aqueles 3 anos me deram. Pela forma como a resistência havia esculpido minha vontade em algo mais forte. Pela maneira como a decepção afiou meu olhar, ensinando-me a enxergar além das palavras. Pela paciência que me fez guardar silêncios estratégicos, aprendendo a confiar mais em minha própria voz do que em promessas alheias. E se eu estiver errada? Uma voz pequena sussurrou. E se eu devesse ter lutado mais, registrado uma queixa, feito barulho, exigido uma revisão? Deixei aquela dúvida falar porque era sincera. Mas então outra voz respondeu, aquela que havia ficado calada por tempo demais. A que disse baixinho, mas sem hesitar, haverá outras salas onde seu trabalho será visto. E você entrará nelas sem pedir permissão. Naquele corredor entre o que foi e o que poderia ser, medo e alívio se postaram lado a lado, como velhos conhecidos que se reencontram depois de anos. Decidi deixá-los viajar comigo por um tempo, porque as grandes mudanças raramente chegam sozinhas. Imaginei a semana pela frente sem emergências à meia-noite, sem viradas bruscas porque alguém mais havia falhado, sem comentários velados sobre lealdade à família. A imagem que se formou era simples e luminosa. Um café da manhã lento à mesa da minha cozinha, com a luz da manhã escorrendo sobre as páginas de um caderno novo, ainda em branco. Antes de sair, parei junto à janela que dava para a cidade. O vidro frio sob meus dedos. Observei as figuras minúsculas cruzando a rua lá embaixo e pensei em quantos pontos de virada silenciosos estavam acontecendo naquele exato minuto, em prédios como aquele. Quantas escolhas quietas estavam sendo feitas por pessoas que finalmente tinham enxergado seu próprio valor. O pensamento me fortaleceu ainda mais. A descida de elevador pareceu um pequeno ritual. Os números ascendendo um a um, como marcos de algo que se encerrava para dar lugar a outro início. Quando as portas se abriram no saguão, o cheiro de chuva entrou pelo lobby e o ar parecia renovado. Saí debaixo de um céu que parecia pronto para lavar tudo limpo. Não sabia o que o amanhã traria, mas sabia o que aquele dia já me havia dado, e isso bastava. Um sorriso tranquilo, uma hora recuperada, um caminho se abrindo à minha frente, e a certeza suave de que a história não estava terminando, apenas mudando de direção. Quando entreguei a carta de demissão naquele escritório de vidro, meus passos foram silenciosos, mas cada batida do meu coração soou mais alta que o clique dos meus saltos no carpete. As palavras estavam escritas em tinta preta, impecáveis.
Um adeus à versão de mim que havia passado anos esperando por um reconhecimento que nunca viria. Deixei o envelope sobre a mesa com as mãos firmes e minha voz, mais baixa que o habitual, disse apenas: parabéns a Lily. Nada de súplicas, nada de brigas, nada de explicações. Apenas um fio de cortesia amarrando minha decisão de seguir em frente. Por um instante seus olhos piscaram confusos, como se a carta fosse escrita numa língua que ele não entendia. Desdobrou-a com aqueles dedos largos, os mesmos que já haviam me dado tapinhas condescendentes nas costas depois de noites intermináveis de trabalho. E observei seu rosto passar da palidez do interesse à fúria carmesim que subia pelo pescoço. A mandíbula se contraiu, os lábios se apertaram numa linha tão afiada que poderia cortar vidro. Então, ergueu os olhos para mim, o espanto se transformando em algo mais desesperado. Você não está falando sério? A pergunta jorrou dele, áspera e quebradiça. Sempre imaginei que se esse momento chegasse, eu murcharia sob sua raiva. Mas não murchi. Fiquei imóvel, as mãos entrelaçadas à minha frente, deixei que visse apenas uma calma inabalável. E foi essa calma que o levou a uma fúria ainda maior. O rosto ardia como queimadura de sol, a voz subia, cada palavra ecoando pelo corredor, atraindo olhares furtivos de funcionários que fingiam digitar enquanto os ouvidos se inclinavam na direção da tempestade. Dentro de mim, porém, aconteceu algo curioso. Em vez de medo, senti uma clareza cristalina. Percebi que sua raiva não era por me perder como empregada. Era por perder o controle. Por 3 anos, eu havia sido sua rede de segurança. A máquina silenciosa que garantia que suas promessas a clientes não desmoronassem. Aquela que sabia onde cada arquivo estava escondido, que impedia reuniões de desandarem, que fazia os números fecharem mesmo quando ele nem os havia lido. E agora aquela segurança estava saindo pela porta com um sorriso sereno no rosto. E ele não suportava. O escritório parecia encolher à medida que sua voz o enchia. Ele exigiu saber se eu tinha noção do que estava jogando fora. Advertiu sobre arrependimento, sobre a dureza do mercado, sobre lealdade à família. Cada palavra era um anzol jogado para me fisgar de volta, para fazer-me duvidar, para lembrar dos anos que eu havia dado. Mas aqueles mesmos anos já me haviam ensinado a verdade. Sacrifício sem respeito é apenas uma forma lenta de se destruir. Olhei para o homem que um dia me prometeu um futuro, que balançou a cenoura da liderança diante de mim como isca, e finalmente vi a realidade nua. Nunca sequer haviam considerado meu nome para a promoção. A decisão fora tomada muito antes do anúncio, muito antes de Lily sequer pisar ali pela primeira vez. Todas as minhas noites em claro, todos os meus sacrifícios tinham sido apenas combustível para a ascensão fácil de outra pessoa. O pensamento deveria ter me quebrado. Mas não quebrou. Ao contrário, me firmou. Quando ele finalmente parou para respirar, balancei a cabeça uma vez, um gesto pequeno, mas tão definitivo que calou o ambiente. Disse com voz tranquila que minha escolha estava feita, que nada do que ele dissesse a mudaria. Minha voz não tremeu, não subiu de tom. Era o som de uma porta se fechando com suavidade, mas sem volta. Ele esmagou a carta contra a mesa, o papel amassando-se sob sua palma. E eu me virei para a porta. Atrás de mim, sua voz ainda tentou me alcançar, num último esforço desesperado para me arrastar de volta. Mas não olhei para trás. Cada passo que dava longe daquele escritório parecia um fio se rompendo das minhas costas, fios que nem sequer sabia que me prendiam havia anos. No corredor, avistei Lily de relance. Ela estava encostada numa mesa, rindo com uma colega, o corpo relaxado, a voz leve. Não me viu. Para ela, eu era apenas a moça que havia explicado tudo nas primeiras semanas, que respondia às suas perguntas intermináveis enquanto ela rabiscava corações no caderno. Agora era ela a estrela, a donzela do título, a prova viva da lealdade familiar que o chefe tanto pregava. Ao vê-la sorrir sem peso, senti algo mais profundo que raiva. Senti alívio. Ainda assim, uma coisa me incomodou enquanto saía dali, a forma como sua fúria parecia maior que uma simples decepção. Era afiada demais, desesperada demais, quase como se minha saída ameaçasse algo além da carga de trabalho. Esse pensamento se grudou em mim como uma sombra, sussurrando que a história não havia terminado, que havia mais por baixo da superfície do que eu conseguia enxergar, que, teatro o tempo todo. E o pior não era ter sido enganada, era ter sido escolhida para o papel de cúmplice sem nunca saber do roteiro. Aqueles números não mentiam. Eles gritavam. E cada linha que eu decifrava arrancava mais uma camada da farsa que havia aceitado como realidade. Não se tratava apenas de favorecer Lily. Tratava-se de encobrir algo que, se viesse à tona, arrastaria não só a empresa, mas a reputação de uma família que se orgulhava de sua imagem intocável.
E eu, com minha lealdade cega, havia sido a peça perfeita, trabalhadora o suficiente para manter as aparências, ingênua o suficiente para não fazer perguntas. Mas agora as perguntas queimavam em mim como ácido. O que mais eles estavam escondendo? Até onde iam aqueles desvios? E mais assustador, o que fariam para garantir que eu não descobrisse a resposta? Foi então que entendi a fúria de meu sogro naquela tarde. Não era pela minha saída, era pelo que eu poderia levar comigo. Não eram os anos de experiência ou os contatos que ele temia perder, era o conhecimento. A possibilidade de que, ao sair, eu arrastasse consigo as frestas por onde a luz poderia entrar. E se ele estava disposto a me humilhar para me manter calada, o que mais estaria disposto a fazer? Olhei para o relógio. Eram quase 3 da manhã, e a casa dormia ao meu redor, exceto pelo som abafado da respiração de meu marido no quarto ao lado. Um homem que horas antes havia me chamado de dramática. Um homem que agora eu via com outros olhos, não mais como meu parceiro, mas como um guardião dos segredos que eu acabará de desvendar. E se ele soubesse que eu sabia? A ideia me gelou. Mas, pela primeira vez em semanas, não foi o medo que me dominou. Foi uma raiva limpa, cortante, forjada em todas as noites em que engoli silêncios, em todas as vezes que me disseram para baixar a cabeça. Eles haviam subestimado o que acontece quando uma mulher, acostumada a ser invisível, finalmente enxerga. Levantei-me da cama com cuidado, como se o chão pudesse estalar sob meu peso e me trair. Peguei o notebook, fechei a porta do quarto sem fazer barulho e me sentei no chão do banheiro, a luz fraca da tela iluminando meu rosto no espelho. Se havia um plano, eu precisava descobri-lo antes que descobrissem que eu estava perigosamente perto da verdade. Porque uma coisa eu sabia agora com certeza, eles não queriam que eu saísse. E isso significava que eu não poderia simplesmente ir embora. Tinha que levar algo comigo. Algo que os fizesse suar. Algo que, quando caísse sobre a mesa, os obrigasse a olhar nos meus olhos e reconhecer, pela primeira vez, que haviam mexido com a pessoa errada. Fazia das noites um martírio de insônia e dúvida. Agora, elas se transformavam em um arsenal silencioso. Cada clique do mouse, cada documento arquivado, cada anotação discreta era um tijolo na construção da minha vingança, não a vingança cega que queima pontes, mas a justiça fria que desmonta impérios. Eles achavam que eu era só mais uma peça descartável, um nome em uma planilha de custos, uma sombra que assinava relatórios sem questionar. Mas eu tinha sido a testemunha ocular de cada trapaça, a mão invisível que corrigia os erros que eles nem sabiam que existiam. Enquanto Lily sorria para as câmeras com meus slides, enquanto meu sogro apertava mãos com minhas conexões, enquanto meu marido justificava a traição como negócios, eu estava aprendendo a lição mais valiosa de todas. Quem conhece as entranhas do monstro é quem melhor sabe onde enfiar a faca. Não era mais sobre provar meu valor, era sobre expor o deles, ou melhor, a falta dele. Comecei a frequentar os mesmos corredores com a mesma postura submissa, mas agora cada sorriso era uma máscara de guerra. Cada sim, claro, era um passo calculado em direção ao checkmate. Eles não percebiam, mas eu já não jogava pelo tabuleiro deles. Eu tinha meu próprio jogo, e as regras eram simples. Quem rouba a voz dos outros acaba perdendo a sua. As primeiras peças começaram a cair quando reencontrei Daniela, a ex-colega que tinha sido demitida depois de questionar um contrato suspeito. Ela me olhou com desconfiança no início, como se eu ainda fosse a mesma mulher que baixava a cabeça para evitar conflitos. Mas quando mostrei a ela os documentos que provavam que ela tinha razão naquela época, os mesmos documentos que eu tinha guardado por instinto, seus olhos se iluminaram com uma mistura de fúria e alívio. Você sempre soube, ela sussurrou, como se estivesse descobrindo uma verdade que eu mesma tinha demorado anos para admitir. Sim, eu sempre soube. E agora, finalmente, eu estava pronta para fazer o mundo saber também. Cada encontro era um fio puxado, cada confissão um nó que se desatava. Ex-funcionários, clientes insatisfeitos, até mesmo um contador que tinha sido forçado a ajustar números sob ameaça de demissão, todos tinham histórias que se encadeavam como elos de uma corrente. E eu era a mão que estava juntando esses elos, um por um, até que a corrente se tornasse pesada o suficiente para arrastá-los todos para baixo. Até meu marido começou a notar a mudança, embora não soubesse decifrá-la. Você está diferente, ele disse certa noite, com aquele tom de reprovação que antes me faria recuar. Mas dessa vez eu apenas sorri um sorriso que não chegava aos olhos e respondi, não, amor. Só estou finalmente enxergando as coisas como elas são. Ele não entendeu. Ninguém entendia. E era exatamente assim que eu queria. Mesma serenidade que me invadiu naquela noite em que decidi parar de me curvar. Não era alívio, não ainda.
Era a certeza fria e nítida de quem finalmente segura as rédeas de seu próprio destino. As mensagens partiram como flechas silenciosas, direcionadas a reguladores, a clientes estratégicos, a antigos parceiros cuja lealdade havia sido traída uma vez demais. Não havia ameaças, nem gritos, nem o drama que eles esperariam de uma mulher descontrolada. Apenas fatos. Números que não mentiam. Contratos que sangravam nas entrelinhas. E uma pergunta simples repetida como um refrão: você sabia? O primeiro sinal de que a Terra começara a tremer veio 3 dias depois, numa ligação do meu antigo assistente, aquele que meses antes havia baixado os olhos quando me viram sair pela última vez. Sua voz estava abafada, como se falasse de um corredor ou de trás de uma porta fechada. Eles estão em pânico aqui, senhora. O Sr. Whitmore chamou uma reunião emergencial com os diretores. Alguém vazou algo grande. Eu podia ouvir o eco de passos apressados ao fundo, o zumbido de vozes tensas. Sorri não pelo caos que se anunciava, mas pela ironia. Eles que tanto se orgulhavam de controlar cada variável, estavam agora correndo atrás de uma verdade que já não podiam conter. Meu marido ligou na mesma tarde. Não para perguntar se eu estava bem, não para entender, mas para exigir com a arrogância de quem ainda acreditava ter poder sobre mim. O que você fez? Sua voz era um misto de fúria e desespero, como se eu tivesse queimado sua herança, seu nome. Você não tem ideia do que está desencadeando. Eu olhei pela janela, observando as nuvens se movendo lentas no céu, e respondi com uma calma que o deixou ainda mais furioso. Pelo contrário, eu sei exatamente o que está por vir, e desta vez não sou eu quem vai cair. Aquela noite, enquanto meu marido saía batendo a porta, provavelmente rumo à casa do pai, para receber ordens sobre como consertar a situação, eu abri uma garrafa de vinho que guardava há anos. Não para celebrar, mas para marcar o momento em que o jogo virou, porque eles podiam ter subestimado minha paciência, minha inteligência, até minha raiva. Mas haviam esquecido o mais perigoso, minha memória. Cada número que anotei, cada conversa que gravei, cada documento que arquivei era uma peça de um quebra-cabeça que, agora montado, revelava não apenas sua fraude, mas sua fraqueza. E então, enquanto o vinho escorria suave pela taça, meu telefone vibrou novamente. Dessa vez era uma mensagem de grupo, um link para um fórum de investidores, onde as primeiras dúvidas já começavam a circular. Alguém tem informações sobre as discrepâncias nos relatórios do último trimestre? Seguido de, ouvi rumores de que a auditoria foi adiada 2 vezes. E finalmente a pergunta que selaria seu destino: alguém aqui ainda confia na gestão da Whitmore e Filhos? Eu me recostei na cadeira, fechando os olhos por um instante. Não era vitória, não ainda. Mas era o som do primeiro dominó caindo. E desta vez eu não estaria embaixo dele. Construindo com tanto cuidado desmoronava diante dos olhos de todos, não com um estrondo, mas com a precisão cirúrgica de uma implosão controlada. Cada mancha de corrupção revelada, cada contrato fraudulento exposto, cada nome envolvido arrastado à luz era como um golpe de martelo em alicerces já fraturados. E eu observava de longe, com a calma de quem sabe que o veneno já está no sangue do sistema. As manchetes se multiplicavam como uma praga. Whitmore e Filhos sob investigação. Fraudes contábeis podem atingir milhões. Clientes processam empresa por desvio de verbas. Ex-funcionária pode ser chave do caso. Os jornais que outrora publicavam fotos sorridentes da família em eventos de caridade, agora estampavam rostos tensos em saídas apressadas de tribunais. Meu sogro, cujo nome já fora sinônimo de poder, via sua imagem reduzida a um clichê de mais um magnata desonesto, mais um homem que achou que as regras não se aplicavam a ele. A ironia era deliciosa. O mesmo sistema que ele havia manipulado por décadas agora o esmagava com suas próprias engrenagens. Lily. Sua queda foi a mais poética de todas. A mulher que havia se deliciado em me humilhar, que sorria enquanto assinava minha demissão como se fosse um favor, agora via seu próprio nome associado a termos como conluio e falsificação de documentos. As redes sociais, onde antes ela postava fotos em iates e jantares exclusivos, agora ardiam com capturas de tela de e-mails comprometedores, com memes cruéis sobre sua incompetência. Seus antigos aliados no escritório, aqueles que riam de suas piadas e aplaudiam suas ideias brilhantes, agora a evitavam nos corredores, como se a proximidade pudesse contaminá-los. Até seu título, tão recentemente conquistado, virou motivo de escárnio. Diretora de que mesmo? Perguntavam nos grupos de WhatsApp da empresa. O silêncio que a cercava era ensurdecedor. E então veio o dia em que ela não apareceu mais. Não houve um anúncio oficial, nenhuma carta de despedida cheia de jargões corporativos sobre novos desafios.
Simplesmente seu nome foi removido do site da empresa, sua mesa esvaziada, suas senhas de acesso revogadas. Rumores diziam que ela havia sido convidada a se afastar antes que as investigações a arrastassem para o centro do furacão. Outros sussurravam que meu sogro, em um último ato de autopreservação, a havia sacrificado como bode expiatório. Não importava. O resultado era o mesmo. A mulher que acreditava ser intocável descobriu tarde demais que o poder emprestado nunca é realmente seu. Enquanto isso, meu marido se transformará em uma sombra do que fora. As noites de uísque e ligações desesperadas deram lugar a um vazio ainda mais assustador, a resignação. Ele parou de gritar, parou de negociar, parou até de mentir para si mesmo. Em certos momentos, seus olhos encontravam os meus, e eu via ali algo que nunca havia visto antes. Não culpa, não arrependimento, mas o reconhecimento mudo de que ele havia apostado no cavalo errado. E perdeu tudo. Uma manhã, enquanto ele tomava café em silêncio, as mãos tremendo levemente ao segurar a xícara, eu deslizei pela porta dos fundos sem uma palavra. Não havia mais nada a dizer. As ruínas que ele ajudara a construir já estavam lá, visíveis a qualquer um que se desse ao trabalho de olhar. E eu tinha um compromisso com a vida que havia adiado por tempo demais. Do lado de fora, o sol batia forte, e o ar cheirava a chuva próxima. Respirei fundo, sentindo o peso dos últimos anos se desprender de mim como uma pele morta. Não havia triunfo nisso, não da maneira como eu imaginara quando sonhava com vingança. Em vez disso, havia algo mais profundo, a certeza de que às vezes a justiça não é um grito, mas um suspiro. Um suspiro que derruba impérios. Seu império desmoronou mais rápido que castelos de areia na maré. Ele sempre acreditou ser intocável, blindado pelo poder e pelo sobrenome. Mas as provas se espalharam como manchas de óleo sobre a água, impossíveis de conter. Quanto mais alto gritava em negação, mais patética soava sua voz diante do peso irrefutável dos fatos. O medo que antes cercava seu nome se transformou em pena, depois em escárnio, até que, por fim, restou apenas o vazio. E enquanto tudo ruía, não sentiu o êxtase da vingança que tantos romantizam. Não houve gritos de triunfo, nem o gosto amargo da satisfação. Apenas uma calma profunda, densa como água parada, assentando-se nos meus ossos. A vingança não é o fogo que consome, como pintam nos livros. É mais silenciosa, mais pesada, como carregar uma pedra por anos e só então, deixá-la cair no chão. Ver a família se desintegrar, Lily sumir em seu próprio silêncio, o marido afundar na deslealdade que ele mesmo plantou. Nada disso me fez exultar, mas me firmou. Porque sacrifício não é em vão quando nos ensina a enxergar com clareza e a agir no momento certo. O fim do império deles não foi o clímax da minha história. Foi apenas o epílogo inevitável da deles. E quando me vi às margens daquele naufrágio, senti algo estranho, uma mistura de luto e alívio. Luto pelos anos roubados. Alívio por saber que, dali em diante, nada mais poderia ser tirado de mim. No eco da queda, descobri o que não esperava: paz. Não a paz frágil daqueles que fogem, mas a paz sólida de quem vê a verdade finalmente emergir. Quando as sombras recuam e os que um dia nos ignoraram são forçados a encarar as consequências de sua própria arrogância, não há necessidade de zombaria. Não há desejo de pisar nas ruínas para lembrá-los de sua crueldade. O desabamento fala por si, e no seu silêncio ouvi minha voz pela primeira vez, firme, inteira, livre. Quando a poeira baixou, me vi em uma vida que não se parecia em nada com a que eu carregara por 3 anos. Embora os escombros do império ainda ardessem em processos e investigações, eu já não estava acorrentada àquele destino. Havia me soltado no instante em que escolhi sair com um sorriso tranquilo e as mãos vazias, não de derrota, mas de quem não precisa mais carregar o que não lhe pertence. No começo o silêncio me soou estranho, quase oco. Eu havia me acostumado ao zumbido constante da pressão, aos prazos intermináveis, ao peso da aprovação deles pairando sobre mim como uma lâmina. Mas aos poucos, aquele silêncio começou a soar como liberdade. Como o espaço aberto de um horizonte sem limites. Não acordava mais com e-mails desesperados, nem adormecia com dúvidas sussurradas no escuro. Passava a manhã deixando a luz do sol inundar cadernos que eram só meus, preenchidos não com números alheios, mas com ideias, sonhos, uma história que pela primeira vez, era minha para contar. Reconstruir-me não foi fácil, mas havia uma alegria quieta em começar do zero, em escolher quem eu queria ser sem a sombra deles projetada sobre minhas costas. Procurei os colegas que haviam confiado em mim, aqueles que dividiram suas frustrações e a esperança por um lugar mais justo. Juntos passamos a esboçar algo novo. Um espaço onde o trabalho fosse honesto, onde as vozes não fossem abafadas, onde o sacrifício fosse recompensado com respeito, não com silêncio.
Às vezes, nos reuníamos à noite em cafés pequenos, mesas cobertas de rascunhos e planos, risadas cortando o ar como facas na escuridão do que ficou para trás. E nessas horas eu me sentia viva de um jeito que jamais experimentara entre as paredes frias dos escritórios deles. Não estava construindo um império para rivalizar com o que ruíra. Estava erguendo um lugar de integridade. E nessa escolha, encontrei uma força que nenhum cargo, nenhum título jamais poderia me dar. Meu casamento, então, já era apenas cinzas. Meu marido permanecia enredado nos escombros da queda do pai, os olhos sempre voltados para trás, tentando salvar o que não tinha mais salvação, incapaz de enfrentar sua própria cumplicidade. Não lutei por ele. Não supliquei. Simplesmente soltei, porque aprendi a lição mais dura e valiosa de todas, que amor sem respeito é como uma promessa sem ação, um envelope vazio. No dia em que arrumei minhas coisas e saí daquele casa, não levei amargura no peito. Apenas a certeza serena de que merecia uma vida onde a lealdade não fosse condicional, onde meu valor não fosse medido pelo meu silêncio. E é por isso que agora, ao contar essa história para você, quero que sinta o que eu senti. O peso da justiça que não precisa de gritos para se fazer ouvir, mas da paciência que espera o momento certo. A vingança não é um incêndio. Às vezes é apenas a verdade caindo sobre suas próprias mentiras, quando a luz certa finalmente a ilumina. E aqueles que o subestimaram ficam diante do vazio que eles mesmos criaram. Minha jornada me ensinou que sacrifício não é em vão se nos torna mais fortes. Que o silêncio pode ser poderoso quando é uma escolha, não uma prisão. E que afastar-se não é desistir. É o primeiro passo da liberdade. Se você que me ouve agora já foi ignorado, menosprezado ou traído, leve isso consigo. Seu valor não é definido por quem falha em vê-lo. Sua força não se apaga por quem escolhe não reconhecê-la. E um dia, de maneiras que talvez não espere, a verdade virá à tona. Você estará de pé naquela luz, firme, inteiro, livre. Antes de terminar, quero falar de coração. Se essa história ressoou em você, se encontrou um pedaço da sua própria luta nessas palavras, deixe um sinal. Um like, um comentário, um traço do que mais tocou você. Suas palavras não são apenas eco, são lembretes de que não estou falando para o vazio, mas para pessoas reais que também atravessaram suas próprias tempestades. E se inscreva, porque há mais verdades por vir, mais histórias para desdobrar. E eu gostaria que você estivesse aqui em cada uma delas. Porque a luz que nos libertou a mim e a você, ela não se apaga. Ela só fica mais forte quando compartilhada.